Gente, será que vai ter replay? Será que vem chuva igual ontem? Impressionante, né? É verão, né? É assim mesmo. Final de janeiro, começo de fevereiro. Daqui a pouco a gente confere toda a previsão para você. Maravilha? É uma honra, uma alegria ter a sua companhia. Almoça aí na paz, porque a gente vai te servir agora o cardápio de notícias mais completo de São Paulo. As notícias da febre amarela. As cidades da Grande São Paulo se mobilizam para imunizar a população. Em São Bernardo, a meta não foi atingida, por isso a prefeitura adiou o começo das aulas para usar as escolas como pontos de vacinação a partir de segunda-feira. Em Guarulhos, a distribuição de senhas prometida para hoje não começou em alguns postos. Quem fez fila logo cedo saiu frustrado sem tomar a vacina. Aqui na capital, quem vai viajar para a área de risco tem que tomar vacina até hoje para estar protegido durante o carnaval. Jean Halp. A vacina leva pelo menos 10 dias para fazer efeito e o feriado carnaval está chegando. Aqui na capital, 17 postos aplicam a vacina para quem vai viajar pelo país. Hoje tem as agruras da vida entre vizinhos. Participe agora já do nosso bate-papo com o Márcio Raskorski usando as redes sociais. Olá, boa tarde para você. Feriadão do Carnaval começa já no próximo dia 10 de fevereiro. E aí tem uma grande preocupação com as áreas de risco para a febre amarela. No começo do ano, os casos aqui no estado aumentaram muito por causa das viagens de Natal e também de Réveillon. Por isso, quem vai viajar para esses lugares precisa se vacinar com antecedência. Jean Halp fala ao vivo do Emílio Ribas, que é um dos lugares que aplicam a vacina para viajantes. Jean, boa tarde. A gente sabe que o prazo limite é hoje, então não dá para ficar enrolando, não dá mais para adiar, né? Boa tarde, Trali. Não dá, hoje é o limite, porque a vacina, a pessoa só fica imunizada mesmo 10 dias depois de tomar a vacina. E o feriado de carnaval começa justamente em 10 dias. Aqui no estado, 522 cidades têm recomendação de vacinação, ou seja, são áreas de risco. Por exemplo, a pessoa vai pegar o carro durante o feriado e vai para aqui para o lado, Jundiaí ou Mairiporã, cidades já conhecidas que a gente sabe que estão nessa lista. Essas pessoas precisam se vacinar. Então é preciso pesquisar quais cidades estão nessa lista de 522 municípios. Fora do estado, vale o mesmo, também precisa pesquisar. O estado de Minas, por exemplo, é o estado inteiro que tem necessidade de vacinação. Já outros estados, como a Bahia, muito procurada durante esse período do ano, não são todas as cidades. Salvador está na lista. Para a viagem internacional, que o viajante precisa daquele certificado internacional de vacinação, aí tem à disposição aí 6 postos pela capital para conseguir tomar a vacina, que nesse caso é a vacina plena, não a dose plena, aquela dose padrão, não a fracionada, e já sair com um certificado. O Emílio Ribas é um desses lugares, mas aqui precisa agendar e não tem vaga antes de abril. Então precisa ir nos outros 5 postos. Para quem vai viajar pelo país, pode ir em 17 postos aqui da capital. E aí tem um certo ruído de informação sobre a necessidade de apresentar um comprovante de viagem. Vamos ver na reportagem. O posto de saúde teve que entrar no roteiro do Carnaval da família Leal. Eles vão passar o feriado em Gonçalves, Minas Gerais, onde a família tem casa. Como as crianças não são vacinadas, hoje foram cedo para o UBS Jardim Miriam 2, mas a gente precisa de um comprovante de endereço para poder mostrar que a gente vai para Minas, senão eles não estão deixando fazer por causa da viagem. No caso de viajantes de carro, o secretário municipal da Saúde disse que confiaria na palavra das pessoas, mas não foi bem assim na UBS. Me deram uma senha e falaram para eu descer a rampa e mostrar o comprovante de viagem para conseguir tomar. Depois de muita conversa, a família Leal também conseguiu a senha para vacina, mas teve que improvisar um comprovante. A gente mostrou um comprovante do imposto de renda do terreno que a gente tem lá e aí a gente pegou a senha. Na UBS do Jardim Edith, que também vacina quem vai viajar, tinha fila hoje cedo e uma espera de pelo menos 2 horas. Já está chegando o dia já de viajar. Não consegui tomar. Sábado agora fui tentar tomar, não consegui. Na capital, 17 unidades de saúde aplicam a vacina em quem vai viajar para áreas de risco dentro do país. Para esses viajantes, a dose é fracionada. Já quem vai para o exterior e precisa do certificado internacional de vacinação, tem que tomar a dose plena, que só é aplicada em 6 pontos da capital.
nos postos de saúde Jardim Miriam 2 e Jardim Edite, na Unifesp, no Hospital Dia da Penha, no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas. Grande parte dessas viagens internacionais, elas já são programadas com uma certa antecedência, não é? Então estão solicitando o comprovante da passagem. O Emílio Ribas já agenda a vacinação de cada usuário. Para os outros postos de vacinação aqui na capital, neste momento não está havendo necessidade de um cadastro ou de uma marcação prévia de vacinação. Vamos lá então, em relação ao caso do posto Jardim Miriam 2, a Secretaria Municipal da Saúde diz que muita gente de bairros vizinhos, onde não tem vacinação, estava indo para lá dizendo que ia viajar. E por isso que o posto começou a exigir comprovante, mesmo de viagens nacionais. Mas diz pra gente agora que a direção do posto foi orientada a não fazer mais esse tipo de exigência. E você encontra todos os detalhes sobre postos que estão aplicando a vacina para viajantes nacionais e também sobre áreas de risco no estado e no Brasil, no G1. Dá uma consultada lá e fica bem ligado aí no que é importante para você. Moradores de Guarulhos reclamam de falta de informação nos postos de saúde da cidade. Agendamento para tomar vacina era para recomeçar hoje, só que tem unidade mandando o pessoal de volta para casa, dizendo que é só a partir da semana que vem. O clima esquentou logo cedo na UBS do Parque Continental 2. Mas é uma vergonha. Isso aqui que está acontecendo aqui em Guarulhos é uma vergonha. O pessoal chegou aqui de madrugada para agendar o dia de tomar a vacina contra a febre amarela. E foi assim a manhã toda. A Meire chegou cheia de esperança. Me falaram que aqui ia ter o agendamento, por isso estou vindo, né? E aí, conseguiu agendar? Não, realmente tá difícil, né, gente? Já Elizabeth soube que só tem agendamento em outra unidade. Aí lá no Palmira eu liguei ontem lá e eles mandou ir hoje, 8 horas. A gente veio até a UBS do Jardim Palmira e a informação por aqui é outra. Tá tendo vacinação, algumas pessoas conseguiram fazer o agendamento para os próximos dias, mas muita gente ainda esbarra na documentação. A Elizabeth, que veio lá da UBS Continental, saiu frustrada mais uma vez. Tem que trazer a certidão de casamento do meu e de nascimento ainda, para ele poder tomar. Sendo que está tudo aqui, ó, na identidade. Eu estou no estado de nervo que eu não vou tomar mais não. A Prefeitura de Guarulhos reconheceu alguns problemas no atendimento e prometeu resolver. Falou ainda que a cidade recebeu 50 mil doses da vacina do estado, mas que precisa de mais 500 mil doses. E a Secretaria Estadual da Saúde disse que as vacinas são enviadas aos poucos, né? Porque a cidade não é considerada uma área de risco. Agora a Prefeitura de Guarulhos, por favor, né? Faça o mínimo aí para a população, informação, transparência, né? Para que as pessoas não fiquem aí nessa situação terrível de um lado para o outro e não conseguir a vacinação. E também por conta da febre amarela, a volta às aulas foi suspensa em São Bernardo do Campo, no ABC. Essa é uma informação em primeira mão aqui para você. A Prefeitura anunciou e vai anunciar publicamente daqui a pouco que as escolas municipais vão funcionar como postos de vacinação a partir da próxima segunda-feira. Você vai acompanhar aqui comigo o seguinte, olha só. Guarulhos, pouco mais de 7% da população só foi vacinada por lá. São Bernardo do Campo, desculpa. A recomendação do Ministério da Saúde é de que até 17 de fevereiro, 700 mil pessoas sejam vacinadas lá em São Bernardo. As aulas na rede municipal começariam na semana que vem, mas a Prefeitura de São Bernardo do Campo está adiando a volta das férias para o dia 19 de fevereiro. É que as escolas serão usadas como pontos de vacinação das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, a partir do dia 5. Mais de 100 escolas vão ficar abertas à população para a vacinação, além das 34 unidades básicas de saúde para aplicar as doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. O objetivo é imunizar o maior número possível de pessoas para atingir a meta do Ministério da Saúde. Aqui em São Bernardo do Campo não tem nem mortes, nem casos confirmados da doença. E a gente vê que não tem filas para a vacinação aqui na UBS Caminho do Mar. A população não está procurando os postos, como na capital e em outros municípios. Nós tivemos uma reunião com mais de 600 diretores e professores e nós levamos essa proposta. Todos se mostraram bastante interessados, a própria Secretaria da Educação. Então a ideia é que a gente amplie os postos de vacinação.
Bom, a Prefeitura de São Bernardo falou que adotou a vacinação nas escolas municipais porque elas estão em todos os bairros da cidade e claro que isso vai facilitar ainda mais a vacinação. Agora em Osasco, olha isso, a família de uma criança de 3 anos, morta no último dia 19, diz que foi depois dela ter tomado a vacina da febre amarela. Eles moram em Carapicuíba, mas o menino foi atendido no hospital particular em Osasco. O Hospital Renascença diz que aguarda agora o laudo do IML para saber, portanto, a causa exata da morte. A Prefeitura de Osasco diz que é prematuro afirmar que a vacina causou a morte do Murilo Pio e a Secretaria Estadual da Saúde diz que está investigando esse caso. Lembrando para você que até o dia 19 de janeiro, 3 pessoas já morreram de reações à vacina da febre amarela no estado de São Paulo. E outros 6 casos ainda estão sob investigação. 12:11, vamos pro alto. Globocop no ar, Sabina Simonato a bordo e toda a sua elegância. E aí, Sabina, boa tarde. Trali, obrigada, uma boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aí com a gente no início dessa terça-feira no SP1. Nós viemos direto para a Avenida Pompeia aqui na Zona Oeste, sabe por quê? Mais cedo estava um trânsito danado aqui na Avenida Pompeia com a Tavares Bastos e isso por causa de uma árvore que ontem à noite caiu aí na avenida, as faixas ficaram interditadas, 2 no sentido da Marginal e aí mais cedo a gente mostra aí o trabalho nas imagens para remoção do tronco dessa árvore, a gente vê que estava um trânsito bem complicado no local. Agora, imagens ao vivo, você vai ver que o trânsito está numa boa, caminho livre por aqui, Trali. Muito bem, brigadão, Sabina, daqui a pouco você volta, porque Thiago Scheuer já colou aqui. Fala, Trali, tudo bem? Thiagão, boa tarde, boa na tarde, paz, gente. Bem-vindo. Valeu. Helena Marques cantou essa bola, né? Disse que vinha uma chuvarada e ela veio com tudo, meu amigo. Eu vi ontem, eu estava no Globocop ontem aqui no SP1, até me assustei, né? Ela falou que ia chover perto ali dos 50 milímetros e choveu em 24 horas aqui na capital, 47 milímetros, de acordo com o CEMADEM. Isso é quase 20% da média de janeiro. E olha que essa chuvarada ainda vai continuar, sol nem vai aparecer na Grande São Paulo hoje, sol de folga, viu, Trali? Toda essa mistura aí, né, com nuvem e chuva, acaba derrubando as temperaturas também. As mínimas de hoje aqui na capital, as menores mínimas, de acordo com o CGE, a gente separou para você. Vila Prudente estava fazendo 16,5 de manhã, verão, hein, vamos lembrar. Jabaquara, 16,8. Freguesia, 17,5 e Itaim Paulista, 17,4. Um giro aí pela capital pra gente ver que amanheceu mais friozinho, o pessoal tirou o casaco aí do armário, né? O que tá provocando tudo isso, Trali? Tempo encoberto, chuva, é um sistema de baixa pressão. Esse sistema de baixa pressão tá por aqui no oceano, ele levanta o ar e provoca as nuvens de chuva e também joga a umidade pro continente. Além disso, tem aquele corredor de umidade vindo da Amazônia que desemboca mais ou menos aqui no sudeste e ajuda a reforçar ainda mais essas nuvens, né? Ô, Tiagão, ele lembra aqueles ventiladores de padaria que solta aquela aguinha, né? Pra dar uma refrescada, não é mais isso? Mais ou menos isso. Joga a umidade. A gente pode entender assim, acho que fica melhor, né? Tem muita chuva. Boa essa, viu, Trali? Tem muita chuva prevista, né? Por causa de tudo isso, tantos sistemas que provocam chuva estão fazendo o nosso estado ficar com muita água. Então você vê, onde está mais roxo e mais azul, aí sim, chuva perto dos 50 milímetros. Isso inclui aqui a Grande São Paulo, por isso que promete hoje. Vamos olhar aqui, ó, as nossas imagens do céu da capital. Céu carregado, de mau humor. Aqui na capital hoje não vai passar não dos 24 graus, eu já falei. Chance de chuva forte à tarde. Tem trégua nessa chuvarada, não? Então, pode ter uma trégua. Amanhã cedo ainda a gente vai ter chuva e a partir da tarde deve começar a abrir, aí essa chuva sim dá uma trégua. Sol volta mesmo desde cedo na quinta-feira para você sair de casa já um pouco mais preocupado lá na quinta. Vamos olhar aqui, ó, as nossas previsões aí para os próximos dias. Amanhã 26 graus, veja que as temperaturas, apesar do sol voltando, Trali, ficam ainda baixas, viu? Amenas, né? Poderia dizer. Na quinta 25, na sexta 25 também. Aqui na quarta você vê 1 milímetro aqui, isso aqui é a garoa que pode ter de manhã que eu acabei de falar. Mas depois o tempo deve dar uma firmada até o começo do fim de semana. Mas claro que a Helena Marques vai atualizando vocês aqui durante essa semana. Muito bem, amanhã, último dia de janeiro. Pois é, já acabou, né? Já acabou o primeiro mês do ano, hein, amigo? Não vou nem falar que tá passando rápido, que é clichê, né, gente? Valeu. Até mais. Obrigado, valeu. até mais. Tchau. Obrigadão. Olha só, gente, a polícia está procurando pelo homem que atirou e matou o porteiro de um prédio em que mora no Jardim do Museu, em Cotia, isso aqui na Grande São Paulo. Safado!
De acordo com testemunhas, o assassino é esse homem de camiseta branca. O nome dele é Moisés Gomes dos Santos, tem 43 anos. O vídeo foi feito pela síndica do condomínio durante uma discussão algumas semanas atrás. Moisés era conhecido por ser briguento. Ontem, às 2 da tarde, ele foi além. Primeiro atirou contra o apartamento da síndica. Depois desceu até a portaria e deu 4 tiros no porteiro, Cícero Gabriel Nogueira. Cícero morreu na hora. Ele já tinha prestado queixa contra Moisés por agressão verbal. Cícero deixou a esposa e 5 filhos. Logo depois do crime, Moisés fugiu de carro e até agora não foi localizado. Que inacreditável isso. O assassino fugiu num Fox vermelho. Essa daqui no telão é a foto dele, do suspeito, Moisés Gomes dos Santos. Se você puder ajudar a polícia nessa investigação, a localizá-lo, por favor, lembra aí, Disque Denúncia 181, né? Sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo. Márcio Rachkowski, você está aqui toda semana, né, para a gente falar sobre os perrengues entre vizinhos e tal. Agora, tem umas questões de intolerância aí que são incompreensíveis, né, Márcio? Como é que uma situação dessa de condomínio termina num assassinato desse, numa frieza dessa, numa covardia, né, Márcio? Boa tarde, a palavra é essa, intolerância. E assim, eu todo dia vejo briguinha em condomínio que começa por assunto banal. É vazamento, é barulho, é o porteiro que às vezes barrou a entrada e aí acaba nisso. Hoje de manhã, ali num prédio aqui, ó, pertinho aqui no Morumbi, um prestador de serviço foi barrado pelo zelador e foi convidado a se retirar do condomínio, ficou lá na porta ameaçando o zelador, falando que ia pegar ele, tivemos que chamar a polícia. Quer dizer, uma bobagem, pode acabar de novo num crime. Todo dia tem isso. Inacreditável, né, Márcio? E aí, olha, para os síndicos, que hoje em dia é uma atividade de risco, começou a dar confusão, liga 190, chama a polícia. Não entre em embate com a pessoa que está nervosa, chama a polícia. Agora, a vida já está tão difícil, as pessoas ficam, né, nessas brigas estúpidas, né? Intolerância plena. Márcio, pergunta para você, chegou por e-mail, a pessoa não mandou o nome. Meu condomínio tem despesas mensais de 6 mil com advogado, como se fosse um funcionário advogado. Só que esses serviços são esporádicos, então ele não deveria receber só pelo serviço prestado? Depende, isso é uma modalidade de contrato. Tem condomínio que prefere pagar todo mês para ter o advogado ali garantido e tem condomínio que prefere pagar só quando precisa. Então, é o que eles decidirem vai ser o melhor, não tem uma regra. Decisão em assembleia. Sempre em assembleia. Então, o morador consulta o que ficou decidido. Isso. Tem que estar na ata. Tem que estar na previsão orçamentária. Condomínio é legal que já prevê tudo que vai acontecer no ano inteiro e essa despesa está na previsão. Renata Mourão, o síndico reformou o parquinho, trocou brinquedos e o piso, mas nada foi levado para a Assembleia. Recebemos uma circular dizendo que a decisão foi do corpo diretivo. Tá certo? Quando é uma manutenção simples, algum prego que está soltando vai lá e dá manutenção e gasta um pouquinho, o síndico pode fazer sozinho. Agora, uma reforma, trocar piso, gastar bastante grana, é sempre bom passar pela Assembleia, até para evitar dúvida, né? Lucas, meu condomínio não tem uma área de lazer legal, tem só um parquinho com brinquedos de madeira e queremos tirá-lo para fazer uma quadra. O síndico não quer. Quem decide isso? Bom, Lucas, o prédio não é dele, né? O síndico não é dono do prédio. Quem decide são os moradores numa assembleia convocada para isso. Vai discutir os prós e os contras. O que a maioria decidir, o síndico tem que cumprir. Ele não é dono do prédio, não. Maioria simples, Márcio? Metade mais um? Maioria simples, maioria simples. E a última aqui da Carol. O síndico mora no apartamento de cima. Teve um vazamento durante 2 meses, mas ele não resolveu. A administradora também não fez nada. O teto da minha cozinha está estufado e só me resta então fazer o quê? Procurar justiça? Carol, diante da inércia do síndico, que deveria dar o exemplo, só te resta procurar a justiça. Pede o conserto do teto e uma indenização por dano moral. Pequenas causas, Márcio? Pequenas causas, é tranquilo. Corre rápido isso. Corre rápido, não gasta grana nenhuma. Mais uma aqui do Walter. Meu carro foi riscado por filhos de moradores. Como resolver se não consigo comprovar? Se não tem prova, esquece, não vai conseguir resolver. É colocar câmera e conscientizar os moradores. Agora, se não tem prova, o condomínio não vai indenizar. Dureza, né? Dureza. Já tem mais, o Márcio volta, manda a sua pergunta se você tem dúvida, quer que ele responda, WhatsApp 942004444, pelas redes sociais, a pergunta vem aí com a hashtag SP1 Condomínio, certo? Isso aí, até já. Valeu, Márcio. Valeu. Vamos pro alto, 12h20, voltamos ao vivo com a Sabina Simonato. O que tá pegando ali no MASP, Sabina?
protesto, Trali, na Paulista, na altura do MASP, como você disse. Esse protesto é de um grupo de aposentados. Começou pouco depois das 9h30 da manhã. Esse grupo é contra a reforma da Previdência. Eles bloquearam aí 2 faixas da direita no sentido da Consolação. Essas são imagens feitas um pouquinho mais cedo. Eles estão com faixas, com cartazes nas mãos. E aí, nesse momento, eles se concentram em frente ao MASP, ocupam com caminhões de som a faixa exclusiva para os ônibus, mas pelo que a gente nota aqui de cima, é uma manifestação pacífica, Trali. Valeu, obrigado, Sabina. Daqui a pouco você volta ao vivo e daqui a pouco também você vai ver o novo sistema de bikes compartilhadas, né? A gente te mostra como é que vai ser agora isso tudo aqui em São Paulo. E também na capital, a prefeitura está voltando atrás em algumas regras para o transporte individual de passageiros, aqueles por aplicativos. Todos os detalhes, então, você confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com a SPTV, sempre ao vivo aqui para você, 12h23, e a sua participação importantíssima, hashtag SP1, Gisela comentando a vacinação da febre amarela e revoltada, dizendo que está virando palhaçada a falta de respeito com as pessoas. Ela se refere à situação especialmente lá de Guarulhos, né, em que as pessoas vão tomar vacina e ninguém sabe onde pode e onde não pode. Aqui em São Paulo também estão exigindo comprovante de residência, ainda está um pouco confuso tudo isso. Antônio, excelente iniciativa de São Bernardo do Campo, todas as escolas deveriam vacinar. São Bernardo, então, a gente anunciou aqui em primeira mão que vai suspender as aulas para usar as escolas para vacinar a população, porque lá está muito baixa ainda a vacinação. Gabriel, injusto, além de esperar de madrugada na fila, ainda dão informações erradas, difícil. Isso aí se refere à situação de Guarulhos, presumo eu. Daqui a pouco a gente volta com você aqui no SP1, porque agora chegou a hora de bater um papinho com a Sandra Nemberg para saber o que está rolando no Brasil e no mundo. Lá em Brasília tá feia a coisa, né, Sandra? Boa tarde. Para variar um pouquinho, né, César? A gente vai mostrar aí o que todo mundo, né, já viu, aquele vídeo da deputada Cristiane Brasil. A gente tem aí para mostrar para vocês. Ela tá num barco falando sobre as acusações de ex-funcionários da Justiça do Trabalho ali se defendendo. Nós vamos falar sobre abastecer o carro. O etanol vai a R$3. A gente explica o porquê desse aumento, né? E aí a gente vai mostrar em quais estados o álcool é vendido mais barato e onde também é mais caro. Bom, eu vi que você estava falando, César, sobre vacinação, a dificuldade, né, de conseguir a vacina, enfim, a gente trata desse assunto há bastante tempo. Eu tenho que alertar, né, porque quem vai viajar agora no Carnaval, o dia para se vacinar contra a febre amarela é hoje, já que a vacina leva aí 10 dias para fazer efeito. Então, para estar imunizado até sexta-feira de Carnaval, tem que se vacinar hoje, ok? Olha só, César, amanhã de hoje na favela do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, ouve só. Então, esse tiroteio todo foi durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Até agora, 5 presos e 3 menores apreendidos. Bom, e a gente encerra aqui falando para os estudantes, porque hoje começam as matrículas para os alunos selecionados para universidades pelo SISU, né? O prazo vai até o dia 7 de fevereiro, então não percam, começa hoje até 7 de fevereiro. Depois de 7 de fevereiro, aí começa a ser chamada a segunda lista, a lista de espera, hein? Então, quem passou na primeira lista, corre lá. Valeu, Sandra, brigadão. Até daqui a pouco, então, no Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte. Até já. Prefeitura de São Paulo lançou hoje um novo sistema de compartilhamento de bikes. 25 estações foram inauguradas. O Felipe Guedes acompanhou o anúncio no Largo da Batata, em Pinheiros. Felipe, o que muda, então, para quem usa essas bikes agora para curtir e andar por São Paulo? Boa tarde. Oi, Trali, boa tarde. É uma mudança e tanto, viu? Uma mudança importante, o pessoal vai sentir bem. Aqui no Largo da Batata são 55 bikes nessa estação que está aqui, olha, bem perto do metrô. Você vê que a bicicleta é novinha, a estação também está diferente, mas a partir de agora, para andar com essas bicicletas, a gente vai ter que pagar.
passe diário custa R$ 8,00, o mensal R$ 20,00 e o anual R$ 160. Antigamente, não sei se vocês lembram, quando tinha essas bicicletas também, a gente podia pegar por 1 hora, colocava na estação por 15 minutos, depois pegava por mais 1 hora e podia ficar assim o dia inteiro, não pagava nada. Agora, para você seguir essa mesma regra de compartilhamento, de andar 1 hora e deixar por 15 minutos, tem que comprar um desses passes. Eu perguntei ao prefeito, ao secretário dos transportes, por que eles não mantiveram o sistema antigo em que você podia usar pelo menos por algum momento sem pagar nada. Eles disseram que preferiram estabelecer o valor máximo que pode ser cobrado pelas empresas e que várias empresas vão trabalhar nesse fornecimento de bicicletas e que eles confiam na livre concorrência do mercado. A ideia é colocar na periferia também, mas instalaram primeiro aqui em Pinheiros, onde já tem a melhor ciclovia da cidade, né, Trali? Ô, Felipe, ainda falando sobre essa questão da mobilidade, a prefeitura voltou atrás, né, num dos pontos aí das novas regras para os aplicativos, né, para os motoristas. O que mudou? Olha, de ontem para hoje, né, isso é um assunto que a gente já está falando há algum tempo, de ontem para hoje o que mudou foi a questão da idade máxima permitida para os carros. Até ontem tinha 2 regras e agora é uma regra única para todos os motoristas, eles vão poder circular com carros de até 8 anos de fabricação. A história do emplacamento, se vai poder placa de fora de São Paulo, se não vai poder, está uma polêmica danada, chegou-se a dizer que a prefeitura iria voltar atrás, mas o prefeito e o secretário disseram que eles vão avaliar essa questão hoje à tarde, que isso envolve a questão de arrecadação do IPVA, e que, portanto, eles estão tomando muito cuidado para decidir se vão liberar motoristas de outras cidades, pelo menos de outras cidades do estado, para pegarem passageiros aqui na capital. Então, por enquanto, o que mudou foi a questão da idade, mas o próprio secretário dos Transportes me disse que são várias liminares da Justiça liberando vários pontos das novas regras, tanto que os motoristas andam com essas liminares dentro do carro. E agora, o que muitos deles estão na dúvida também, um outro ponto muito polêmico, tem a ver com o curso de qualificação e os dados pessoais dos motoristas. O curso de qualificação dura 16 horas. Fazer as aulas é uma das exigências para tirar o Conduap, que é uma licença para os motoristas poderem trabalhar. Mas até hoje a prefeitura não emitiu nenhum desses documentos. O Paulo fez as aulas, mas nada de certificado. Eu resolvi fazer porque, assim, a minha parte, como tem que ser feito esse Conduap, então a minha parte eu fiz. Eu quis resolver porque fica um problema a menos. A exigência do curso foi divulgada em setembro do ano passado. Os motoristas recebem orientações de segurança nos transportes, direção defensiva, higiene e equipamentos do veículo. As aulas podem ser feitas nas empresas dos aplicativos ou em autoescolas. Depois, os dados dos motoristas têm que ser enviados para a prefeitura fazer o cadastro. Só que as empresas de aplicativo dizem que não vão repassar as informações dos condutores. Enquanto a prefeitura não conseguir assegurar a privacidade, o sigilo dessas informações, nós não temos como passar os dados desses motoristas para eles. Então é algo que a gente está esperando também, uma resolução correta, adequada por parte da prefeitura para que a gente possa passar esses dados e assegurar a privacidade dos motoristas. Algumas empresas conseguiram liminares na justiça. Numa das decisões, a juíza destaca que aparentemente a prefeitura da capital não cumpriu a resolução do Conselho Municipal do Uso do Viário, que previa a nomeação de um gestor da informação. Esse gestor seria responsável por cuidar dos dados pessoais dos motoristas. O presidente de uma associação que reúne 6.500 motoristas da Grande São Paulo disse que ontem já teve motorista multado por não ter o Conduap. Gera muitas dúvidas, gera muito medo, né, ao motorista, porque eles estão na rua para trabalhar, né, ganhar o seu sustento e de repente eles se deparam com essa situação de estar sendo caçados, né? Esse é o sentimento que o motorista tem hoje. Olha, olhando pelo lado do passageiro, tudo que as pessoas querem, sem dúvida, é transparência. Tanto de quem está dirigindo o carro, como do poder público, né? Transparência para você saber quem é o motorista, se ele tem antecedentes criminais, se está tudo certinho com o veículo, e da prefeitura para ver se o sistema está bem administrado. É isso. Em nota, a prefeitura falou para a gente que o sistema que recebe os dados dos motoristas é seguro e falou ainda que cumpre as liminares da justiça, mas que vai recorrer de todas elas. Globocop no ar. Sabina Simonato, voltamos ao vivo com você. Tem caminhão quebrado e parado, Trali, na Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, na pista central. Você vê aí o agente da CT tentando ajudar o motorista e aí tem uma faixa bloqueada. Com isso, o trânsito vai ficando carregado. Mas tem um trecho pequeno até, viu, de trânsito nesse sentido. O que nos chamava a atenção até agora há pouco era o trânsito no sentido contrário, no sentido da Ayrton Senna. Depois da Ponte Júlio de Mesquita, a gente vê, olha, ali a faixa da esquerda,
esquerda, né, a faixa local, pista local, bem congestionada, bem travada e não tem carro quebrado, não tem acidente, é excesso de veículos mesmo, Trali. Voltar às aulas, minha amiga. Acabou a paz no trânsito. Valeu, obrigado. Eleições de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros vão escolher um novo presidente e você pode participar dizendo que Brasil você quer para o futuro. Veja aí como fazer. Eu estou aqui no Parque Municipal da Pedra Montada, em Guararema, e dentro deste cenário tão bonito, eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz aí da sua cidade, gravando um vídeo com o celular. Eu vou pedir para o meu amigo Humberto fazer a gravação. Peça para o seu amigo ficar assim, a uns 2 passos de distância, que dá mais ou menos 1 metro, para ele gravar deitado e sempre na horizontal. Dessa maneira, dá para mostrar melhor você e o local que você escolheu. Você tem 15 segundos para dar o seu recado. Começa dizendo o seu nome, a cidade, de onde fala, e aí diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para rever as dicas, saber mais detalhes, entra no G1 ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. E daqui a pouco o Márcio volta para falar sobre a vida entre vizinhos. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta. E tem também aposentados fazem fila desde a semana passada em frente à Prefeitura de Ribeirão Pires para se recadastrar para manter o desconto no IPTU. Tem muito mais ainda, a gente volta já. 12h37 e a Mocidade Alegre pede passagem hoje aqui no SP1. Uma das maiores campeãs do grupo especial, a Escola do Bairro do Limão, vai homenagear Alcione. Dá uma olhada aqui nos detalhes do telão, ó. 10 vezes campeã do grupo especial, hein? Uma das maiores escolas na avenida, 3.500 componentes, né? Que não vão deixar o samba morrer de jeito nenhum. A Mocidade Alegre vai homenagear os 70 anos de idade da nossa querida Marrom. Desde pequeno eu ouço Alcione, sempre tem alguma música que faz a diferença, que tem um apelo popular, tem um apelo sentimental. A gente vai contar um pouco do surgimento da Alcione dentro do mundo do samba, desde que ela veio do Maranhão, desembarcou no Rio de Janeiro. E por fim, citar bastante, claro, a Estação Primeira de Mangueira, que é o amor maior que ela tem hoje, né? A poesia sorriu ao falar de emoção em sua voz marrom. É lindo, né? Meu nome é Luiz Carlos Santos Júnior. Eu sou Nil Falcone. Mestre Sombra. Meu nome é Anselmo Moreira, diretor de Carnaval. Olha que bancada, sorriso para que bancada! O Anselmo é uma pessoa maravilhosa, extremamente conciliador. A gente sempre trabalha com o sonho e a realidade. Sempre tem o sonho de se fazer uma grande ilusão dentro da avenida, mas por trás de tudo isso a gente tem o regulamento, né? E o diretor de Carnaval entra nesse meandro do regulamento. Na verdade, a gente consegue, através de um diálogo muito forte entre esses departamentos, chegar no meio termo. Em sua voz, Marrom! Estica mais, Emerson, tá dobrando o pavilhão, tá? O Juninho é um cara focado nas ações, observa, presta atenção no que está fazendo, para não perder o rumo. Olha o sorrisão, Karina. Isso. É um trabalho que exige extrema inteligência, extremo sangue frio, porque imagina você apresentar o primeiro casal da escola, nada pode dar errado, né? Nosso trabalho começa em média 6 meses antes do carnaval. Então eu assisto vídeos do ano passado, vejo algumas movimentações que eu acho interessante, ajudo bastante no trabalho de limpeza, da coreografia, até chegar ao dia do desfile. É como se fosse um mestre de cerimônias. A gente vem conduzindo o casal durante a avenida e apresentando para as cabines, onde eles são julgados. O Nil
Barril é uma pessoa muito querida na escola. Ele é chefe de uma ala muito tradicional, é uma pessoa extremamente emotiva. A ala do Barril vai representar esse ano o Carnaval do Rio Antigo. Então a fantasia vem multicolorida, representando os confetes e as serpentinas. A minha principal característica é a emoção. É uma característica que ajuda muito alguém na minha posição como um chefe de ala, que necessita disso tudo, de explodir, de trazer essa alegria para os componentes e contagiá-los através disso. O mestre de sombra, ele é percussor, né? Ele é o cara que criou quase todas as coisas que você vê no carnaval, as baterias fazendo, foi ele que criou. Uma coisa que vai ser diferente pra gente, que a bateria da Mocidade Alegre terá 2 momentos. Terá o momento bateria Mocidade Alegre, ritmo puro, e terá o momento bateria surdo 1, que é uma característica totalmente diferente da nossa bateria, e dentro disso a nossa ousadia está aí. Você fazer a concepção de 2 baterias que são extremamente diferentes dentro de um contexto só, em homenagem à nossa querida Marrom. Boa sorte para a Mocidade Alegre, a escola desfila no sabadão de carnaval. Mudando de assunto, o boleto de IPTU que a Prefeitura de Ribeirão Pires, na região do ABC, mandou para a casa das pessoas, está causando confusão entre os aposentados. Muitas pessoas que eram isentas fazia anos, algumas até décadas, receberam uma cobrança no começo do ano. E para não pagar, correram para a Prefeitura. Laura Cassano está lá, no Paço Municipal, e tem detalhes. O que está acontecendo aí, Laura? Boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde. Pois é, muita gente foi pega de surpresa. O pessoal está vindo aqui para a Prefeitura para fazer o recadastramento e continuar tendo direito a esse benefício, que é o desconto no IPTU para aposentados, descontos que chegam até a isenção. O movimento por aqui agora está mais tranquilo. Hoje de manhã a gente tem umas imagens para mostrar para vocês aí de como é que foi. O que acontece é o seguinte, os aposentados eles têm direito a esse benefício, só que a lei municipal diz que é preciso fazer um recadastramento anual. Só que até 2016 a Prefeitura não exigia esse recadastramento. No ano passado, eles verificaram que o cadastro estava desatualizado. Então, abrindo muito espaço para fraudes, resolveram, então, a partir desse ano, fazer essa exigência do recadastramento. O problema foi na comunicação. Eles avisaram isso no verso do carnê de 2017, estava lá escrito pequenininho, muita gente não viu e muita gente sequer recebe o carnê do IPTU é o caso dos isentos, por exemplo. Então, essas pessoas foram pegas de surpresa e hoje de manhã aqui na Prefeitura teve muita reclamação. Vamos ouvir. Eles mandaram o carnê para todos os aposentados isentos e tá assim, teve dia que eu cheguei aqui, tinha até gente de muleta. Falaram que avisou onde? Eu acho uma falta de respeito com o idoso ficar aqui horas, ontem, ficar aqui horas, hoje vim, minha mãe tem problema de coluna, minha mãe chegou aqui 7:50 para sair aqui agora, minha mãe tá... Agora são 7:50. Então, um absurdo. Desde quando o senhor não paga o IPTU? Desde 2016. Me disseram na época que eu estava isento do IPTU. E aí esse ano? Não precisava vir aqui fazer o recadastramento. Esse recadastramento se fez necessário porque algumas pessoas usufruíam do desconto dos aposentados, que às vezes até no caso o aposentado pode até ter vindo a falecer e a pessoa continuava usufruindo desse desconto. E os aposentados podem ficar tranquilos que essa isenção vai continuar. Olha, a promessa da Prefeitura é que eles vão analisar esses recursos e vão dar uma resposta até o final de março. Então, para entrar com recurso, gente, tem que trazer aqui pessoalmente na Prefeitura cópia do CPF, do RG, do comprovante de aposentadoria e também de residência até o dia 28 de fevereiro. Como a Prefeitura vai dar uma resposta até o final de março, Tralli, a orientação é que o pessoal não precisa pagar essa primeira parcela que já vence agora no dia 31 de janeiro, viu? Valeu, Laura, obrigadão. Vai causando só incerteza e insegurança entre os idosos, né? E assim o respeito ao idoso vai indo embora. Já não tá fácil, né, Márcio? E as pessoas ficam 3 horas na fila e todo mundo não resolve nada. Vamos lá, perguntas para você. Voltamos ao vivo aqui, começando com esta do Vitor. Ele quer saber o seguinte, faz 2 anos que a síndica cobra 250 a mais para fazer uma reforma no estacionamento, mas até agora não tem obra.
Pode fazer isso? Pode, se for aprovado em assembleia. Agora, obra de condomínio não pode ser igual a obra pública, né, gente? Tem que ter cronograma, tem que ter prazo para iniciar, prazo para terminar. É bom cobrar dela. E tem que ver para onde vai a grana. Tem que deixar guardadinho ali, aplicado. Rafael, no meu condomínio na praia, o dono de um dos apartamentos não paga o condomínio faz 6 anos. Ele pode ser proibido de usar a área social e impedido de alugar o apartamento para veraneio? Rafael, dá vontade de fazer isso, mas não pode, porque isso está ligado à propriedade que ele tem e como proprietário ele pode fazer isso. Capricha na ação de cobrança, já esse imóvel vai para leilão e ele vai perder o apartamento. Enquanto isso, ele usa e pode alugar. Tá rápido isso, Márcio? Tá rápido, melhorou muito. Mudou a lei o ano passado, melhorou muito. Perguntas que chegaram aqui, hashtag SP1, a Rita. Boa tarde. Numa vila fechada de casas, pode cortar árvores sem autorização da prefeitura? De jeito nenhum. Precisa pegar autorização, é crime ambiental, pode ir preso. Não faz isso. E se tiver risco de acidente, Márcio? E a prefeitura demorar para responder? Comunica a prefeitura e, em último caso, pega uma ordem judicial. Não mexe sem autorização. Ana Lúcia, a síndica do meu prédio recebe 13º salário. Ela também é condômina. Pode isso? Se foi aprovado na Assembleia, pode. Pode, é? Se foi aprovado, pode. Alan, renovação do AVCB, quem paga? O proprietário ou o inquilino? AVCB é o auto de vistoria de corpo de bombeiro, quem paga é o proprietário. É uma despesa que está ligada à propriedade e não ao uso. Muito bem. Daniela, aqui no meu condomínio ficamos sem água há 3 dias. O síndico não quis comprar água. Os moradores chamaram um caminhão, pipa e pagaram 390. Tá certo isso? O síndico não pode não comprar água, né? É um bem essencial. Então, se eles dividirem essa despesa, agora passa para o condomínio e o condomínio vai reembolsá-los. Tudo com nota fiscal, né, Márcio? Nota fiscal e empresa autorizada, que tem umas empresas aí que vendem água, sei lá de onde vem. Água desviada. Ana, Márcio, pode aumentar o condomínio em 35% sem decisão em assembleia? De jeito nenhum, gente. Para aumentar, grana, para aumentar 5%, sai cada pau em assembleia, imagina 35%. Tem que fazer reunião, imagina. Nossa, e do jeito que as coisas estão, né, Márcio? Tem que cortar a despesa e não subir, né? Suzy, Márcio, posso exigir que o proprietário pinte ou troque a porta do apartamento por estar muito velha? Se ela for inquilina e se a porta estiver destoando das outras, pode sim. Mas é um assunto para conversar, não precisa brigar. E aí pode descontar do valor do aluguel? Pode, né? Pode. Aí é um acordo entre proprietário e inquilino. Hoje em dia essas relações melhoraram muito. Aline, tem um terraço no meu apartamento e sempre encontramos bitucas de cigarro. Já identificamos o apartamento que joga, mas mesmo sendo advertido, as bitucas continuam. Bom, aí é um papel do síndico mandar a multa para esse apartamento, mexer no bolso dele, que ele vai aprender a ser educado na marra. Agora, isso é até risco de incêndio, né, Márcio? Se pegar na cortina. Pode fazer isso, né? Já teve caso grave de pegar na cortina, pegar fogo. Muito bem, uma alegria ter você aqui. Valeu. Semana que vem você volta e você já pode ir mandando pergunta que semana que vem a gente responde. Isso aí. Valeu, Márcio. Tchau, gente. Voltamos pro alto. Globocop no ar, Sabina Simonato. Que lixo é esse, Sabina? Pois é, Tralha, até quando a gente vai ter que mostrar essas imagens aqui no SP1? A gente está do lado do Parque Raposo, na Zona Oeste. Você vê que a calçada está tomada pelo entulho, pelo lixo, tem caçamba, mas o pessoal insiste em jogar na calçada. Não bastasse isso, nos chamou a atenção a quantidade de carros estacionados na calçada. Dá uma olhada, Tralha, até quando? Isso é inacreditável. Olha, a gente vai varrendo a imagem, é carro atrás de carro, calçada virou estacionamento. Não tem guia rebaixada, não tem nada. O pessoal põe por conta própria. Ai, 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 hein? Que coisa mais esquisita, né, Sabina? Obrigado aí pelas informações. E assim nós encerramos o SPTV. Amanhã tem muito mais para você, último dia do mês de janeiro. Nós te esperamos ao meio-dia com muita alegria no coração, certo? Vem aí o Globo Esporte, na sequência Jornal Hoje, você confere tudo sobre o Brasil e o mundo e agora as notícias do esporte. Legal? Muito obrigado, um forte abraço, fique em paz e fica ligado nessa chuva aí. Pessoal do Globocop mandando um tchauzinho, um beijo pra vocês. Valeu, galera! Pessoas, mas não foi bem assim na UBS. Me deram uma senha e falaram para eu descer a rampa e mostrar o comprovante de viagem para conseguir tomar. Depois de muita conversa, a família Leal também conseguiu a senha para vacina, mas teve que improvisar um comprovante. A gente mostrou um comprovante do imposto de renda do terreno que a gente tem lá e aí a gente pegou a senha. Na UBS do Jardim Edite, que também vacina quem vai viajar, tinha fila hoje cedo e uma espera de pelo menos 2 horas.
Já está chegando o dia já de viajar. Não consegui tomar. Sábado agora fui tentar tomar, não consegui. Na capital, 17 unidades de saúde aplicam a vacina em quem vai viajar para áreas de risco dentro do país. Para esses viajantes, a dose é fracionada. Já quem vai para o exterior e precisa do certificado internacional de vacinação, tem que tomar a dose plena, que só é aplicada em 6 pontos da capital. Nos postos de saúde Jardim Miriam 2 e Jardim Edite, na Unifesp, no Hospital Dia da Penha, no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas. Grande parte dessas viagens internacionais, elas já são programadas com uma certa antecedência, não é? Então estão solicitando o comprovante da passagem. O Emílio Ribas já agenda a vacinação de cada usuário. Para os outros postos de vacinação aqui na capital, neste momento não está havendo necessidade de um cadastro ou de uma marcação prévia de vacinação. Vamos lá então, em relação ao caso do posto Jardim Miriam 2, a Secretaria Municipal da Saúde diz que muita gente de bairros vizinhos, onde não tem vacinação, estava indo para lá dizendo que ia viajar. E por isso que o posto começou a exigir comprovante, mesmo de viagens nacionais. Mas diz pra gente agora que a direção do posto foi orientada a não fazer mais esse tipo de exigência. E você encontra todos os detalhes sobre postos que estão aplicando a vacina para viajantes nacionais e também sobre áreas de risco no estado e no Brasil, no G1. Dá uma consultada lá e fica bem ligado aí no que é importante para você. Moradores de Guarulhos reclamam de falta de informação nos postos de saúde da cidade. Agendamento para tomar vacina era para recomeçar hoje, só que tem unidade mandando o pessoal de volta para casa, dizendo que é só a partir da semana que vem. O clima esquentou logo cedo na UBS do Parque Continental 2. Mas é uma vergonha. Isso aqui que está acontecendo aqui em Guarulhos é uma vergonha. O pessoal chegou aqui de madrugada para agendar o dia de tomar a vacina contra a febre amarela. E foi assim a manhã toda. A Meire chegou cheia de esperança. Me falaram que aqui ia ter o agendamento, por isso eu estou vindo, né? E aí, conseguiu agendar? Não, realmente tá difícil, né, gente? Já Elizabeth soube que só tem agendamento em outra unidade. Aí lá no Palmira eu liguei ontem lá e eles mandou ir hoje, 8 horas. A gente veio até a UBS do Jardim Alto, Globocop no ar, Sabina Simonato a bordo e toda a sua elegância. E aí, Sabina, boa tarde. Trali, obrigada, uma boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aí com a gente no início dessa terça-feira no SP1. Nós viemos direto para a Avenida Pompeia aqui na Zona Oeste, sabe por quê? Mais cedo estava um trânsito danado aqui na Avenida Pompeia com a Tavares Bastos, e isso por causa de uma árvore que ontem à noite caiu aí na avenida, as faixas ficaram interditadas, 2 no sentido da Marginal, e aí mais cedo a gente mostra aí o trabalho nas imagens para remoção do tronco dessa árvore. A gente vê que estava um trânsito bem complicado no local. Agora, imagens ao vivo, você vai ver que o trânsito está numa boa, caminho livre por aqui, Trali. Muito bem, brigadão, Sabina. Daqui a pouco você volta, porque Thiago Scheuer já colou aqui. Fala, Trali, tudo Thiagão, bem? Boa tarde, boa Ana tarde, Paz, bem-vindo. Valeu. Helena Marques cantou essa bola, né? Disse que vinha uma chuvarada e ela veio com tudo, eu meu amigo. Eu vi ontem, eu estava no Globocop ontem aqui no SP1, até me assustei, né? Ela falou que ia chover perto ali dos 50 milímetros e choveu em 24 horas aqui na capital, 47 milímetros, de acordo com o CEMADEM. Isso é quase 20% da média de janeiro. E olha que essa chuvarada ainda vai continuar, sol nem vai aparecer na Grande São Paulo hoje, sol de folga, viu, Trali? Toda essa mistura aí, né, com nuvem, chuva, acaba derrubando as temperaturas também. As mínimas de hoje aqui na capital, as menores mínimas, de acordo com o CGE, a gente separou para você. Vila Prudente estava fazendo 16,5 de manhã, verão, hein, vamos lembrar. Jabaquara, 16,8, Freguesia, 17,5 e Itaim Paulista, 17,4. Um giro aí pela capital para a gente ver que amanheceu mais friozinho, o pessoal tirou o casaco aí do armário, né? O que está provocando tudo isso, Trali? Tempo encoberto, chuva, é um sistema de baixa pressão. Esse sistema de baixa pressão está por aqui no oceano, ele levanta o ar e provoca as nuvens de chuva e também joga a umidade para o continente. Além disso, tem aquele corredor de umidade vindo da Amazônia que desemboca mais ou menos aqui no sudeste e ajuda a refletir
reforçar ainda mais essas nuvens, né? Ô, Tiagão, ele lembra aqueles ventiladores de padaria que solta aquela aguinha, né? Para dar uma refrescada, não é isso? Mais ou menos isso. Joga a umidade. A gente pode entender assim, acho que fica melhor, né? Tem muita chuva, boa essa, viu, Tralli? Tem muita chuva prevista, né? Por causa de tudo isso, tantos sistemas que provocam chuva estão fazendo o nosso estado ficar com muita água. Então você vê, onde está mais roxo e mais azul, aí sim, chuva perto dos 50 milímetros, isso inclui aqui a Grande São Paulo, por isso que promete hoje. Vamos olhar aqui, ó, as nossas imagens do céu da capital, céu carregado, de mau humor. Aqui na capital hoje não vai passar não dos 24 graus, eu já falei. Chance de chuva forte à tarde. Tem trégua nessa chuvarada, não? Então, pode ter uma trégua. Amanhã cedo ainda a gente vai ter chuva e a partir da tarde deve começar a abrir. Para o futuro. Para rever as dicas, saber mais detalhes, entra no G1 ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. E daqui a pouco o Márcio volta para falar sobre a vida entre vizinhos. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta. E tem também aposentados fazem fila desde a semana passada em frente à Prefeitura de Ribeirão Pires para se recadastrar para manter o desconto no IPTU. Tem muito mais ainda, a gente volta já. 12h37 e a Mocidade Alegre pede passagem hoje aqui no SP1. Uma das maiores campeãs do grupo especial, a Escola do Bairro do Limão, vai homenagear Alcione. Dá uma olhada aqui nos detalhes do telão, ó. 10 vezes campeã do grupo especial, hein? Uma das maiores escolas na avenida, 3.500 componentes, né? Que não vão deixar o samba morrer de jeito nenhum. A Mocidade Alegre vai homenagear os 70 anos de idade da nossa querida Marrom. Desde pequeno eu ouço Alcione, sempre tem alguma música que faz a diferença, que tem um apelo popular, tem um apelo sentimental. A gente vai contar um pouco do surgimento da Alcione dentro do mundo do samba, desde que ela veio do Maranhão, desembarcou no Rio de Janeiro. E, por fim, citar bastante, claro, a Estação Primeira de Mangueira, que é o amor maior que ela tem hoje, né? A poesia sorriu ao falar de emoção em sua voz marrom. É lindo, né? Meu nome é Luiz Carlos Santos Júnior. Eu sou Nil Falcone. Mestre Sombra. Meu nome é Anselmo Moreira, diretor de carnaval. Olha que bancada, sorriso para que bancada. O Anselmo é uma pessoa maravilhosa, extremamente conciliador. A gente sempre trabalha com o sonho e a realidade. Sempre tem o sonho de se fazer uma grande ilusão dentro da avenida, mas por trás de tudo isso a gente tem o regulamento, né? E o diretor de carnaval entra nesse meandro do regulamento. Na verdade, a gente consegue, através de um diálogo muito forte entre esses departamentos, chegar no meio termo. Em sua voz, Marrom! Estica mais, Emerson. Tá dobrando o pavilhão, tá? O Juninho é um cara focado nas ações, observa, presta atenção no que está fazendo, para não perder o rumo. Olha o sorrisão, Karina. Isso. É um trabalho que exige extrema inteligência, extremo sangue frio, porque imagina você apresentar o primeiro casal da escola, nada pode... Então aí 6 postos pela capital para conseguir tomar vacina, que nesse caso é a vacina plena, não a dose plena, aquela dose padrão, não a fracionada, e já sair com um certificado. O Emílio Ribas é um desses lugares, mas aqui precisa agendar e não tem vaga antes de abril. Então precisa ir nos outros 5 postos. Para quem vai viajar pelo país, pode ir em 17 postos aqui da capital. E aí tem um certo ruído de informação sobre a necessidade de apresentar um comprovante de viagem. Vamos ver na reportagem. O posto de saúde teve que entrar no roteiro do Carnaval da Família Leal. Eles vão passar o feriado em Gonçalves, Minas Gerais, onde a família tem casa. Como as crianças não são vacinadas, hoje foram cedo para o UBS Jardim Miriam 2, mas... A gente precisa de um comprovante de endereço para poder mostrar que a gente vai para Minas, senão eles não estão deixando fazer por causa da viagem. No caso de viajantes de carro, o secretário municipal da Saúde disse que confiaria na palavra das pessoas, mas não foi bem assim na UBS. Me deram uma senha e falaram para eu descer a rampa e mostrar o comprovante de viagem para conseguir tomar.
Depois de muita conversa, a família Leal também conseguiu a senha para vacina, mas teve que improvisar um comprovante. A gente mostrou um comprovante do imposto de renda do terreno que a gente tem lá e aí a gente pegou a senha. Na UBS do Jardim Edite, que também vacina quem vai viajar, tinha fila hoje cedo e uma espera de pelo menos 2 horas. Já está chegando o dia já de viajar. Não consegui tomar. Sábado agora fui tentar tomar, não consegui. Na capital, 17 unidades de saúde aplicam a vacina em quem vai viajar para áreas de risco dentro do país. Para esses viajantes, a dose é fracionada. Já quem vai para o exterior e precisa do certificado internacional de vacinação, tem que tomar a dose plena, que só é aplicada em 6 pontos da capital. Nos postos de saúde Jardim Miriam 2 e Jardim Edite, na Unifesp, no Hospital Dia da Penha, no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas. Grande parte dessas viagens internacionais, elas já são programadas com uma certa antecedência, não é? Então estão solicitando o comprovante da passagem. O Emílio Ribas já agenda a vacinação de cada usuário. Para os outros postos de vacinação aqui na capital, neste momento não está havendo necessidade de um cadastro ou de uma marcação prévia de vacinação. Vamos lá então, em relação ao caso do posto Jardim Miriam 2, a Secretaria Municipal da Saúde diz que muita gente de bairros vizinhos, onde não tem vacinação, estava indo para lá dizendo que ia viajar e por isso que o posto começou a exigir comprovante mesmo de viagens nacionais. Mas diz pra gente agora que a direção do posto foi orientada a não fazer mais esse tipo de exigência. E você encontra todos os detalhes sobre postos que estão aplicando a vacina para viajantes nacionais e também sobre áreas de risco no estado e no Brasil, no G1. Dá uma consultada lá. Cidades da Grande São Paulo se mobilizam para imunizar a população. Em São Bernardo, a meta não foi atingida, por isso a Prefeitura adiou o começo das aulas para usar as escolas como pontos de vacinação a partir de segunda-feira. Em Guarulhos, a distribuição de senhas prometida para hoje não começou em alguns postos. Quem fez fila logo cedo saiu frustrado sem tomar a vacina. Aqui na capital, quem vai viajar para a área de risco tem que tomar vacina até hoje para estar protegido durante o carnaval. Jean Halp. A vacina leva pelo menos 10 dias para fazer efeito e o feriado do carnaval está chegando. Aqui na capital, 17 postos aplicam a vacina para quem vai viajar pelo país. Hoje tem as agruras da vida entre vizinhos. Participe agora já do nosso bate-papo com o Márcio Raskorski usando as redes sociais. Olá, boa tarde para você. Feriadão do Carnaval começa já no próximo dia 10 de fevereiro. E aí tem uma grande preocupação com as áreas de risco para a febre amarela. No começo do ano, os casos aqui no estado aumentaram muito por causa das viagens de Natal e também de Réveillon. Por isso, quem vai viajar para esses lugares precisa se vacinar com antecedência. Jean Halp fala ao vivo do Emílio Ribas, que é um dos lugares que aplicam a vacina para viajantes. Jean, boa tarde. A gente sabe que o prazo limite é hoje, então não dá para ficar enrolando, não dá mais para adiar, né? Boa tarde, Trali. Não dá, hoje é o limite, porque a vacina, a pessoa só fica imunizada mesmo 10 dias depois de tomar a vacina. E o feriado de carnaval começa justamente em 10 dias. Aqui no estado, 522 cidades têm recomendação de vacinação, ou seja, são áreas de risco. Por exemplo, a pessoa vai pegar o carro durante o feriado e vai para aqui para o lado, Jundiaí ou Mairiporã, cidades já conhecidas que a gente sabe que estão nessa lista. Essas pessoas precisam se vacinar. Então é preciso pesquisar quais cidades estão nessa lista de 522 municípios. Fora do estado, vale o mesmo, também precisa pesquisar. O estado de Minas, por exemplo, é o estado inteiro que tem necessidade de vacinação. Já outros estados, como a Bahia, muito procurada durante esse período do ano, não são todas as cidades. Salvador está na lista. Para a viagem internacional, que o viajante precisa daquele certificado internacional de vacinação, aí tem à disposição aí 6 postos pela capital para conseguir tomar a vacina, que nesse caso é a vacina plena, não a dose plena, aquela dose padrão, não a fracionada, e já sair com um certificado. O Emílio Ribas é um desses lugares, mas aqui precisa agendar e não tem vaga antes de abril. Então precisa ir nos outros. Trazer essa alegria para os componentes e contagiá-los através disso.
mestre Somba, ele é percussor, né? Ele é o cara que criou quase todas as coisas que você vê no carnaval, as baterias fazendo, foi ele que criou. Uma coisa que vai ser diferente pra gente, que a bateria da Mocidade Alegre terá 2 momentos. Terá o momento bateria Mocidade Alegre, ritmo puro, e terá o momento bateria surdo 1, que é uma característica totalmente diferente da nossa bateria, e dentro disso a nossa ousadia está aí. Você fazer a concepção de 2 baterias que são extremamente diferentes dentro de um contexto só, em homenagem à nossa querida Marrom. Boa sorte para a Mocidade Alegre. A escola desfila no sabadão de carnaval. Mudando de assunto, o boleto de IPTU que a Prefeitura de Ribeirão Pires, na região do ABC, mandou para a casa das pessoas, está causando confusão entre os aposentados. Muitas pessoas que eram isentas fazia anos, algumas até décadas, receberam uma cobrança no começo do ano. E para não pagar, correram para a Prefeitura. Laura Cassano está lá, no Paço Municipal, e tem detalhes. O que está acontecendo aí, Laura? Boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde. Pois é, muita gente foi pega de surpresa. O pessoal tá vindo aqui para a Prefeitura para fazer o recadastramento e continuar tendo direito a esse benefício, que é o desconto no IPTU para aposentados, descontos que chegam até a isenção. O movimento por aqui agora tá mais tranquilo. Hoje de manhã a gente tem umas imagens para mostrar para vocês aí de como é que foi. O que acontece é o seguinte, os aposentados eles têm direito a esse benefício, só que a lei municipal diz que é preciso fazer um recadastramento anual. Só que até 2016 a Prefeitura não exigia esse recadastramento. No ano passado, eles verificaram que o cadastro estava desatualizado. Então, abrindo muito espaço para fraudes, resolveram, então, a partir desse ano, fazer essa exigência do recadastramento. O problema foi na comunicação. Eles avisaram isso no verso do carnê de 2017, estava lá escrito pequenininho, muita gente não viu e muita gente sequer recebe o carnê do IPTU e caso, é o caso dos isentos, por exemplo. Então, essas pessoas foram pegas de surpresa e hoje de manhã aqui na Prefeitura teve muita reclamação. Vamos ouvir. Eles mandaram o carnê para todos os aposentados isentos e tá assim, teve dia que eu cheguei aqui, tinha até gente de muleta. Falaram que avisou onde? Eu acho uma falta de respeito com o idoso ficar aqui horas, ontem ficar aqui horas, hoje vim, minha mãe tem problema de coluna, minha mãe chegou aqui 10:08 para sair aqui agora, minha mãe tá... Agora são 10:11. Então, um absurdo. Desde quando o senhor não paga o IPTU? Desde 2016. Me disseram na época que eu estava isento do IPTU. E aí esse eu não precisava vir provar. Se não tem prova, esquece, não vai conseguir resolver. É colocar câmera e conscientizar os moradores. Agora, se não tem prova, o condomínio não vai indenizar. Dureza, né? Dureza. Já tem mais, o Márcio volta, manda a sua pergunta se você tem dúvida, quer que ele responda, WhatsApp 942004444, pelas redes sociais, a pergunta vem aí com a hashtag SP1 Condomínio, certo? Isso aí, até já. Valeu, Márcio. Valeu. Vamos pro alto, 12:20, voltamos ao vivo com a Sabina Simonato. O que tá pegando ali no MASP, Sabina? Protesto, Tralli, na Paulista, na altura do MASP, como você disse. Esse protesto é de um grupo de aposentados. Começou pouco depois das 9:30 da manhã. Esse grupo é contra a reforma da Previdência. Eles bloquearam aí 2 faixas da direita no sentido da Consolação. Essas são imagens feitas um pouquinho mais cedo. Eles estão com faixas, com cartazes nas mãos. E aí, nesse momento, eles se concentram em frente ao MASP, ocupam com caminhões de som a faixa exclusiva para os ônibus, mas pelo que a gente nota aqui de cima, é uma manifestação pacífica, Tralli. Valeu, obrigado, Sabina. Daqui a pouco você volta ao vivo e daqui a pouco também você vai ver o novo sistema de bikes compartilhadas, né? A gente te mostra como é que vai ser agora isso tudo aqui em São Paulo. E também na capital, a Prefeitura está voltando atrás em algumas regras para o transporte individual de passageiros, aqueles por aplicativos. Todos os detalhes, então, você confere daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com a SPTV, sempre ao vivo aqui para você, 12:23, e a sua participação importantíssima, hashtag SP1, Gisela comentando a vacinação da febre amarela e revoltada, dizendo que está virando palhaçada a falta de respeito com as pessoas. Ela se refere à situação especialmente lá de Guarulhos, né, em que as pessoas vão tomar vacina e ninguém sabe onde pode e onde não pode. Aqui em São Paulo também estão exigindo comprovante de residência, ainda está um pouco confuso tudo isso. Antônio, excelente iniciativa de São Bernardo do Campo, todas as escolas
deveriam vacinar. São Bernardo, então, a gente anunciou aqui em primeira mão que vai suspender as aulas para usar as escolas para vacinar a população, porque lá está muito baixa ainda a vacinação. Gabriel, injusto. Além de esperar de madrugada na fila, ainda dão informações erradas. Difícil. Isso aí se refere à situação de Guarulhos, presumo eu. Daqui a pouco a gente volta com você aqui no SP1, porque agora chegou a hora de bater um papinho com a Sandra Nemberg para saber o que está rolando no Brasil e no mundo. Lá em Brasília tá feia a coisa, né, Sandra? Boa tarde. Para variar um pouquinho, né, César? A gente vai mostrar aí o que todo mundo, né, já viu, aquele vídeo da deputada Cristiane Brasil. A gente tem aí para mostrar para vocês. Ela está num barco falando sobre as acusações de ex-funcionários da Justiça do Trabalho ali se defendendo. Nós vamos falar sobre abastecer o carro. O etanol vai até... Podem ser feitas nas empresas dos aplicativos ou em autoescolas. Depois, os dados dos motoristas têm que ser enviados para a prefeitura fazer o cadastro. Só que as empresas de aplicativo dizem que não vão repassar as informações dos condutores. Enquanto a prefeitura não conseguir assegurar a privacidade, o sigilo dessas informações, nós não temos como passar os dados desses motoristas para eles. Então é algo que a gente está esperando também, uma resolução correta, adequada por parte da prefeitura para que a gente possa passar esses dados e assegurar a privacidade dos motoristas. Algumas empresas conseguiram liminares na justiça. Numa das decisões, a juíza destaca que aparentemente a prefeitura da capital não cumpriu a resolução do Conselho Municipal do Uso do Viário, que previa a nomeação de um gestor da informação. Esse gestor seria responsável por cuidar dos dados pessoais dos motoristas. O presidente de uma associação que reúne 6.500 motoristas da Grande São Paulo disse que ontem já teve motorista multado por não ter o Conduap. Gera muitas dúvidas, gera muito medo, né, ao motorista, porque eles estão na rua para trabalhar, né, ganhar o seu sustento, e de repente eles se deparam com essa situação de estar sendo caçados, né? Esse é o sentimento que o motorista tem hoje. Olha, olhando pelo lado do passageiro, tudo que as pessoas querem, sem dúvida, é transparência. Tanto de quem está dirigindo o carro, como do poder público, né? Transparência para você saber quem é o motorista, se ele tem antecedentes criminais, se está tudo certinho com o veículo, e da prefeitura para ver se o sistema está bem administrado. É isso. Em nota, a prefeitura falou para a gente que o sistema que recebe os dados dos motoristas é seguro e falou ainda que cumpre as liminares da justiça, mas que vai recorrer de todas elas. Globocop no ar. Sabina Simonato, voltamos ao vivo com você. Tem caminhão quebrado e parado, Trali, na Marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, na pista central. Você vê aí o agente da CT tentando ajudar o motorista e aí tem uma faixa bloqueada. Com isso, o trânsito vai ficando carregado. Mas tem um trecho pequeno até, viu, de trânsito nesse sentido. O que nos chamava a atenção até agora há pouco era o trânsito no sentido contrário, no sentido da Ayrton Senna. Depois da Ponte Júlio de Mesquita, a gente vê, olha, ali a faixa da esquerda, né, a faixa local, ou pista local, bem congestionada, bem travada, e não tem carro quebrado, não tem acidente, é excesso de veículos mesmo, Trali. Voltaram às aulas, minha amiga. Acabou a paz no trânsito. Valeu, obrigado. Eleições de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros vão escolher um novo presidente e você pode participar dizendo que Brasil você quer para o futuro. Veja aí como fazer. Eu estou aqui no Parque Municipal da Pedra Montada, em Guararema, e dentro deste cenário tão bonito, eu te faço uma pergunta. Que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5... Periferia também, mas instalaram primeiro aqui em Pinheiros, onde já tem a melhor ciclovia da cidade, né, Trali? Ô, Felipe, ainda falando sobre essa questão da mobilidade, a prefeitura voltou atrás, né, num dos pontos aí das novas regras para os aplicativos, né, para os motoristas. O que mudou? Olha, de ontem para hoje, né, isso é um assunto que a gente já está falando há algum tempo, de ontem para hoje o que mudou foi a questão da idade máxima permitida para os carros. Até ontem tinha 2 regras, aí agora é uma regra única para todos os motoristas, eles vão poder circular com carros de até 8 anos de fabricação. A história do emplacamento, se vai poder placa de fora de São Paulo, se não vai poder, tá uma polêmica danada, chegou-se a dizer que a prefeitura iria voltar atrás, mas o prefeito e o secretário disseram que eles vão avaliar essa questão hoje à tarde, que isso envolve a questão de arrecadação do IPVA,
e que, portanto, eles estão tomando muito cuidado para decidir se vão liberar motoristas de outras cidades, pelo menos de outras cidades do estado, para pegarem passageiros aqui na capital. Então, por enquanto, o que mudou foi a questão da idade, mas o próprio secretário dos Transportes me disse que são várias liminares da Justiça liberando vários pontos das novas regras, tanto que os motoristas andam com essas liminares dentro do carro. E agora, o que muitos deles estão na dúvida também, um outro ponto muito polêmico, tem a ver com o curso de qualificação e os dados pessoais dos motoristas. O curso de qualificação dura 16 horas. Fazer as aulas é uma das exigências para tirar o Conduap, que é uma licença para os motoristas poderem trabalhar. Mas até hoje a prefeitura não emitiu nenhum desses documentos. O Paulo fez as aulas, mas nada de certificado. Eu resolvi fazer porque, assim, a minha parte, como tem que ser feito esse Conduap, então a minha parte eu fiz. Eu quis resolver porque fica um problema a menos. A exigência do curso foi divulgada em setembro do ano passado. Os motoristas recebem orientações de segurança nos transportes, direção defensiva, higiene e equipamentos do veículo. As aulas podem ser feitas nas empresas dos aplicativos ou em autoescolas. Depois, os dados dos motoristas têm que ser enviados para a prefeitura fazer o cadastro. Só que as empresas de aplicativo dizem que não vão repassar as informações dos condutores. Enquanto a prefeitura não conseguir assegurar a privacidade, o sigilo dessas informações, nós não temos como passar os dados desses motoristas para eles. Então é algo que a gente está esperando também uma resolução correta, adequada por parte da prefeitura para que a gente possa passar esses dados e assegurar a privacidade dos motoristas. Algumas empresas conseguiram liminares na justiça. Numa das decisões, a juíza destaca que aparentemente a prefeitura da capital não cumpriu a resolução do Conselho Municipal do Uso do Viário, que previa a nomeação de um gestor da informação. Esse gestor seria responsável por cuidar dos dados pessoais dos motoristas. O presidente de uma associação que reúne 6.500 motoristas da Grande São Paulo disse que ontem já teve motorista multado por não ter o Conduap. Gera muitas dúvidas, gera muito medo, né, ao motorista. Vim aqui fazer o recadastramento. Esse recadastramento você fez necessário porque algumas pessoas usufruíam do desconto dos aposentados, que às vezes até no caso o aposentado pode até ter vindo a falecer e a pessoa continuava usufruindo desse desconto. E os aposentados podem ficar tranquilos que essa isenção vai continuar. Olha, a promessa da prefeitura é que eles vão analisar esses recursos e vão dar uma resposta até o final de março. Então, para entrar com recurso, gente, tem que trazer aqui pessoalmente na prefeitura cópia do CPF, do RG, do comprovante de aposentadoria e também de residência até o dia 28 de fevereiro. Como a prefeitura vai dar uma resposta até o final de março, Otrali, a orientação é que o pessoal não precisa pagar essa primeira parcela que já vence agora no dia 31 de janeiro, viu? Valeu, Laura, brigadão. Vai causando só incerteza e insegurança entre os idosos, né? E assim o respeito ao idoso vai indo embora. Já não tá fácil, né, Márcio? E as pessoas ficam 3 horas na fila e todo mundo não resolve nada. Vamos lá, perguntas para você. Voltamos ao vivo aqui, começando com esta do Vitor. Ele quer saber o seguinte: faz 2 anos que a síndica cobra 250 a mais para fazer uma reforma no estacionamento, mas até agora não tem obra. Pode fazer isso? Pode, se for aprovado em assembleia. Agora, obra de condomínio não pode ser igual a obra pública, né, gente? Tem que ter cronograma, tem que ter prazo para iniciar, prazo para terminar. É bom cobrar dela. E tem que ver para onde vai a grana. Tem que deixar guardadinho ali, aplicado. Rafael, no meu condomínio na praia, o dono de um dos apartamentos não paga o condomínio faz 6 anos. Ele pode ser proibido de usar a área social e impedido de alugar o apartamento para veraneio? Rafael, dá vontade de fazer isso, mas não pode, porque isso está ligado à propriedade que ele tem e como proprietário ele pode fazer isso. Capricha na ação de cobrança, já esse imóvel vai para leilão e ele vai perder o apartamento. Enquanto isso, ele usa e pode alugar. Tá rápido isso, Márcio? Tá rápido, melhorou muito. Mudou a lei o ano passado, melhorou muito. Perguntas que chegaram aqui, hashtag SP1, a Rita. Boa tarde. Numa vila fechada de casas, pode cortar árvores sem autorização da prefeitura? De jeito nenhum. Precisa pegar autorização, é crime ambiental, pode ir preso. Não faz isso. E se tiver risco de acidente, Márcio? E a prefeitura demorar para responder? Comunica a prefeitura e, em último caso, pega uma ordem judicial. Não mexe sem autorização. Ana Lúcia, a síndica do meu prédio recebe 13º salário. Ela também é condômina. Pode isso? Se foi aprovado na Assembleia, pode. Pode, é? Se foi aprovado, pode.
Alan, renovação do AVCB, quem paga? O proprietário ou o inquilino? AVCB é o auto de vistoria de corpo de bombeiro, quem paga é o proprietário, é uma despesa que está ligada à propriedade e não ao uso. Muito bem. Daniela, aqui no meu condomínio ficamos sem água há 3 dias. O síndico não quis comprar água. Os moradores chamaram um caminhão, pipa e pagaram 390. Tá certo isso? O síndico não pode não